Terminou o culto, pessoal. Eu queria só perguntar, quem de vocês recebeu o material novo, o livrinho do aluno aí, desse perguntas? Posso perguntar do território Teams? Todo mundo? Laura? Eu não recebi. Não recebeu? Você não pegou lá na igreja? Eu recebi. Eu peguei lá. Tá, mas tá todo mundo com esse material na mão ou ainda não? Só para mim ter uma noção. Eu ainda não. Eu ainda não. Precisava ver com o Wellington para deixar isso com vocês, porque é importante vocês terem, para a gente fazer um acompanhamento da aula por aula, tá? Porque tem algumas coisas que vocês vão precisar desse material na semana, porque tem alguns exercícios para vocês, leitura do Evangelho, de alguns textos. Por quê? Para quando vocês chegarem nessa aula, vocês já estiverem assim um pouco mais por dentro, contextualizados, né, sobre o que nós vamos falar e etc, tá? Então eu vou conversar com o Wellington sobre isso, ver se eles conseguem deixar esse material com vocês o mais rápido possível, para a gente poder fazer um acompanhamento legal e termos assim um aprofundamento nos estudos, né, que é necessário. Tem alguma parte aqui, por exemplo, que teve aqui um material sobre a sala de bate-papo com Deus, né, que possivelmente vocês não têm esse material e eu teria aqui algumas perguntas para vocês, tal. Mas eu vou tentar fazer a aula mesmo sem esse material, tá? O Wellington acho que ainda não chegou, né? Quem mais está na aula aqui? Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Vamos ver, pode mostrar. Deixa eu ver quantos tem aqui. Tá. O Wellington tá só aqui de nome. Ele não está presente, com certeza. Porque ele deve estar saindo da igreja e indo para casa. Mas vamos lá. Deixa eu postar aqui o material, inicializar a aula, né? E ele chega já e participa com a gente, tá bom? Deixa eu procurar aqui. Incluir. Peraí. Vamos lá. Estão vendo o material aí? Não? Deixa eu ver. Peraí. Peraí que agora... material. Vocês estão vendo aí a minha tela, não? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos dar andamento aqui. Ok. A aula de hoje será sobre qual o sentido da vida. O que vocês, eu não sei se vocês já se perguntaram, né? Qual que é o sentido da vida para mim? Ou tem essa dúvida, parece uma questão filosófica, mas não. Oi, alô, oi, alô, oi, alô. Peraí. Oi, alô. Peraí. Oi, alô. Tá bugado. Alô. Tá bugado.
Alô? Tá bugado. Tá com 2? Bugado. Tá com 2? Bugado. Peraí, tá com 2? Bugado. Aí, oi. Alô? Continua? É só normal. Oi. Alô? Oi? Estão me ouvindo? Sim. Tá, peraí, deixa eu sair aqui para mim poder. Tá legal, isso. Agora acho que normalizou aqui. Que eu fiquei, acho que eu entrei 2 vezes na sala, né? Peraí, desativar o vídeo. Aí, ok? Bom, estão me ouvindo agora? Tá tudo bem? Léo? Alô? A gente tá te ouvindo. Pelo menos eu tô te ouvindo. Tá, então beleza, deve estar todo mundo ouvindo. Então vamos lá. Qual o sentido da vida? Esse é a pergunta principal. Eu acho que todos nós já fizemos essa pergunta para nós mesmos, né? E dando aqui prosseguimento na aula, vamos lá. Vamos dar início, então. Vamos esquentar os motores. Né? A gente vai participar como se fosse uma corrida aqui, em que estamos esquentando os motores até o final, que será a chegada, tá bom? Bom, vamos lá. Vocês estão vendo essa foto aí? O que vocês veem nessa foto? Quem que pode me... Laura, alguém? O que vocês podem... Não, você não dá. Pelo menos pra mim, a sua tela não tá aparecendo. Oi? Sua tela não tá Não tá aparecendo. aparecendo? Não. Peraí, não tá aparecendo nada. Só a sua deixa tela. Só eu ver. você. Oi? E aí? Peraí que eu ainda tô apanhando um pouquinho desse... Apareceu agora? Vocês me dão um feedback aí. Oi? Agora tá aparecendo. Agora tá aparecendo. Ok, então vamos lá. O que vocês estão vendo aí nessa foto? Pessoas correndo. Equilibrando vassoura na mão? Isso. Então, fazendo um equilíbrio aí de vassouras, né? E é uma competição, deve ser possivelmente numa escola, uma competição, uma gincana, coisas do tipo. Mas vamos focar aqui nessas pessoas. E o que vocês observam essas pessoas? Qual a maioria dessas pessoas? O que essas pessoas ao estarem equilibrando essa vassoura estão fazendo? Bem, meu primo, aqui do lado, o Souk, ele ia falar um negócio aqui. O que você acha, Souk? É que ele falou isso aqui. Um monte de gente com uma vassoura na mão e balançando ele. Tá. E vamos. A nossa missão aqui é pessoas equilibrando, né? Mas se vocês observarem, Isso pode mostrar, elas estão. pode Pode mostrar falar. que a gente tem que ter um controle no equilíbrio daquilo. A gente tem que, tipo, o negócio não cair, a gente tem que virar para um lado. E para ele não cair para o outro, tem que virar para um. Tá, mas qual que é o foco principal em que você tem que ficar fazendo para que não caia? Olha aí, você vai observar na foto, todo mundo fazendo o quê? Tá? Olhando para a vassoura. Porque se você ficar olhando para frente, a vassoura vai cair, não? Ou se você ficar olhando para o lado, tá todo mundo olhando, focado, né? É o equilíbrio da vassoura e andar ao mesmo tempo, ó, na mão ou no dedo, tá? Esse seria, só se vocês quiserem fazer, se a gente estivesse lá na igreja, a gente poderia estar fazendo isso, uma atividade ali
com todo mundo, tá? Mas, por enquanto, temos que ser só por base de imagens mesmo. Então, você vê uma pessoa equilibrando, mas se você observar as fotos, estão todo mundo olhando para a vassoura. Por que está todo mundo olhando para a vassoura? Porque é preciso manter o olho no topo da vassoura, porque senão ela cai, tá bom? Se você fizer esse teste em casa, você vai ter que ficar apoiando a vassoura na mão, ou que seja no dedo, mas com o olho voltado para a vassoura, né? Porque você está vendo ali nela o equilíbrio, tá bom? Dela, para onde ela está indo. Se ela está indo para a direita, você trabalha ali para mantê-la equilibrada, tá? E aí, a nossa questão é: o que tem isso a ver com o sentido da vida, né? O que vocês acham que isso tem a ver com o sentido da vida? Essa aula é de bastante pergunta, eu gostaria que vocês participassem, todo mundo, não ficassem Eu só... não sei. Não. Eu tenho uma hipótese. É porque a gente tem que sempre prestar atenção nas nossas escolhas para que... Não sei, professor. Por exemplo, eu briguei ontem. Vamos lá. É legal isso que você falou, é bacana, Léo. Prestar atenção nas escolhas é interessante. Mas tem uma coisa assim que é imprescindível, que é manter o foco. Isso. Você precisa manter o foco naquilo que você está fazendo, né? Porque senão você não vai ter um equilíbrio adequado. Então, nós vamos chegar agora e entender, né, o que tem a ver isso, né? Então, vamos lá ali fazer iniciar aqui a nossa corrida, tá? Que seria a partida. Opa, isso. Seria o start aqui da nossa aula, que vamos chamar de partida, tá bom? Muito bem. Essa partida, nós vamos iniciar com a pergunta: por que existo? Por que cada um de nós existe? Ou essa pergunta deve ser feita para cada um de nós. Por que existo? Para adorar e levar a palavra de Deus a todos? Também. Existe aqui essa pergunta: qual é o fim principal do homem? No breve catecismo de Westminster. Alguém já conhece isso? Essa obra, não? Alguém já ouviu falar dessa obra? O breve catecismo de Westminster? Não? Tá bom. Ela foi composta por 121 teólogos que participaram de uma assembleia de Westminster no século XVII. Ela é composta por 107 questões e ela é um conjunto resumido de instruções de orientação calvinista que define a doutrina da igreja e considera também como governo eclesiástico e liturgia, ou seja, nos dá aí um norte daquilo que cremos, né, como presbiterianos, tá? Então, seria bom, vocês já estão, assim, numa idade legal de vocês estarem começando a procurar esse material para vocês se... A gente tem que ser um homem Westminster, acho que é assim que fala. É um calvinista. Tem que estar adorando e alegrar a Deus? Também. Qual é o principal fim do homem? A pergunta é feita e a resposta dada a essa pergunta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre.
que é a pergunta número 1 do catecismo, do breve catecismo de Westminster, tá? Então, o fim principal do homem, por que Deus criou o homem? Deus criou o homem para que pudéssemos glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Então, nós vamos entrar um pouquinho nisso, tá? Para podermos tá dando contexto a essa pergunta. Por que existo? Bom, vamos lá ver isso biblicamente. Quem que pode ler para mim? Primeiro a Pedro 4:11, por favor. Eu acho que eu existo para julgar. Não. Não, nós possivelmente seremos julgados pelo Senhor. Mas vamos ler esse texto de 1 Pedro 4:11 para a gente entender um pouquinho melhor sobre... Pode ler, Léo. Peraí. É que minha Bíblia não é do ladinho, é dentro do texto dos versículos. 11. Tá. Aqui. Se alguém fala, faça-o como formas. Não, pera. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma em que todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Isso. Qual é o fim principal do homem? Aqui, Pedro está dando aqui uma dica. Ó. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Ou se alguém serve, faça-o na força de Deus. Supre, a força que Deus supre, para que em todas as coisas, ele está dizendo aqui, ó, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos. Amém. Ó, ele está dizendo aqui que tudo que nós fizermos, devemos fazer no intuito de estar glorificando a Deus. É só quando você vem na igreja? É só quando você assiste o culto? Não, não é só nessas ocasiões. Você tem que glorificar a Deus quando você está estudando, glorificar a Deus quando você está trabalhando, quando você está mesmo lá na internet. Então tem uma série quando você está recebendo ali alguma instrução dos seus pais. Então tem muita coisa que a gente pode glorificar a Deus, tá? Nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos. Tudo isso tem a ver com glorificar a Deus, tá bom? Então vamos lá, mais uma... 1 Coríntios 10:31, tá? Aqui ele é mais enfático, Paulo. Ó. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Como que se faz isso? Como que você glorifica Deus comendo, por exemplo? Quem que pode me falar? Agradecendo a Ele por essa oportunidade. Isso, uma das coisas é agradecendo a Ele por Ele nos dar esse alimento, porque se nós somos crentes e batizados Alguém mutou. agora, olá? Alguém clicou Oi. em mutar. Alguém clicou em Agora mutar tá saindo som. É o Wellington que chegou? Não, acho que não. Vamos lá. Então, portanto, comais e bebeis, a pergunta é a seguinte: como que nós podemos glorificar a Deus em todas as nossas situações, tá? Comendo, agradecendo a Deus por Ele
ser gracioso e misericordioso com nossas vidas, para que possamos ter ali todos os dias o alimento, agradecer, enquanto pode estar faltando a muitas outras pessoas. Então, não comer em exagero é uma das maneiras também, tá? E isso, todas as coisas que a gente faz, tem que ter um certo equilíbrio, para que nada extravagante agrada a Deus. Sempre observando a sua vontade em nossas vidas. Como é que a gente faz isso? Olhando e lendo a Bíblia para entender qual é a vontade de Deus em nossas vidas, tá? Muito bem. Vamos lá, a gente já viu aqui na Bíblia alguns textos, tem muitos outros textos, tá? A gente não vai se alongar muito nisso. E vamos dar agora prosseguimento ao próximo slide, né? Vamos lá. Qual é o sentido da vida? A pergunta é a seguinte: qual o sentido da vida? O que vocês acham que é o sentido da vida? De certa forma, a maior pergunta existente no mundo é essa: qual que é o sentido da vida? Pois é. Uma das respostas a gente já tem, assim, aqui como eu falei para vocês aqui, na primeira pergunta do Catecismo de Westminster, que o fim do homem é glorificar a Deus, tá? E aí, então, qual é o sentido da vida? É a pergunta, tá? E o sentido da vida é tudo aquilo que explica e justifica o porquê de vocês existirem nesse mundo. Quando descobrimos esse motivo, vivemos em torno dele, e isso nos move a viver mais intensamente. Quem descobre o sentido de sua vida encontra razão, motivação e justificam a sua existência e direção nesse mundo. Então, se a gente crê que Deus é soberano sobre tudo, ele tem um plano para as nossas vidas, ok? Então, qual que é a visão, o sentido da vida é tudo que explica e justifica o porquê de existirem nesse mundo, como eu falei agora. Qual é a visão cristã? Oi, pode falar. Deus está querendo dizer que cada pessoa... então nesse outro sentido, quer dizer que cada pessoa tem um objetivo com a própria vida? Sim, Deus tem um objetivo, tem um sentido para a sua vida. Ele quer que você exercite os seus dons. Não vamos entender assim que glorificar a Deus é ser um profissional. Você pode ser um profissional glorificando a Deus, mas o sentido maior da vida é glorificar a Deus. Agora, quando você pergunta qual é o sentido da vida mesmo para nós, você tem que buscar isso dentro de você. Você pode ser um bom profissional, se você for um médico, que seja um médico atuando de uma forma... Oi, pode falar. Também poderia ter, tipo, no seu dom, tipo, você tem um propósito da sua vida, talvez seja que futuramente você crie a cura do câncer, você cria a oportunidade de pobres terem dinheiro. Pode, Deus pode motivar você e colocar no seu coração essa necessidade, e você pode glorificar a Ele sendo um excelente médico, um excelente profissional. Não precisa ser só um médico, você pode ser um profissional mesmo, se você for um faxineiro ou uma faxineira, mas que você faça isso com alegria, sem murmuramento, entendeu? Sem ficar, vamos dizer assim, murmurando contra as coisas. Olha, por que eu não
vivo nessa vida. Enfim, acho que tudo que nós fazemos, temos que ser agradecidos a Deus por estarmos fazendo, tá? E o sentido da vida, e você deve procurar, cada um de nós deve procurar esse sentido, tá? Deus vai nos colocar segundo a boa vontade dele, a sua condição, para que a condição não seria bem a palavra, tá? Deletem. Seria para o reino de Deus, você servir aonde quer que Deus sirva, tá? Isso, cada um com os seus dons, não quer dizer que todos vão ser médicos, todos vão ser, se todo mundo fosse engenheiro, se todo mundo fosse médico, como seriam as babás, como teriam pessoas que fazem as faxinas, os zeladores, os lixeiros, quer dizer, se você um dia tiver uma profissão que seja de um lixeiro, mas que faça isso sempre glorificando a Deus, o que vai acontecer? Você vai fazer isso dando o máximo de si, tá? Para agradecer a Deus por aquilo que Cristo fez por nossas vidas, que é nos livrando do pecado e nos tirando da escravidão, tá certo? Então, quando nós fizemos a reconciliação com Deus, essa é uma forma de você agradecer em todo o sentido da sua vida, não só na igreja, não só no seu trabalho, enfim, quando você está na internet, você deve estar pensando o que Deus não gosta que eu faça aqui na internet. Isso é uma maneira de você glorificar a Deus, é sempre estar obediente diante dele, tá? Então vamos lá. Qual é a visão cristã do sentido da vida? Se já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, o sentido da vida de vocês é muito específico. Ele os salvou com propósitos bem definidos. E à medida que se relacionam com Jesus, descobrem como podem glorificá-lo por meio daquilo que vocês são e fazem. Então, como está dizendo a palavra aqui, que se vocês já aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, se vocês são crentes, o sentido da vida de vocês já está escrito, já é muito específico, tá? Ele os salvou com propósitos, ok? Bem definidos, eles sabem exatamente em que área que vocês vão atuar, porque a humanidade necessita de muitas áreas, como a gente falou sobre membros, né? Do corpo, por exemplo, nem todos o dedinho, o dedão, a mão é muito mais importante do que o pé? Não, não é mais importante. São tão importantes por quê? Porque fazem com que o seu corpo funcione plenamente. Então essa é a ideia, é que tenham pessoas com propósitos definidos e à medida que você se relaciona com Jesus, mais próximo dele, você vai entender melhor como glorificá-lo por meio daquilo que vocês fazem e são. Ou seja, independente do seu dom, você vai ter a oportunidade de estar ali glorificando a Deus, que é o sentido da nossa vida aqui, certo? Vamos lá. Aí nós temos o seguinte, uma pergunta, e tem 3 respostas para essa pergunta, tá? A vida de vamos vamos completar essa frase. A vida de um cristão tem sentido. Qual é o sentido? Então vamos começar ali, ó. Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Muito bem. Eu gostaria que alguém lesse para mim ali Efésios 2:10, por favor. Carta de Efésios, capítulo 2,
versículo 10. Quem que pode ler? Posso ler? Pode, claro. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha só. Então vamos confirmar, sim, aquilo que nós falamos sobre o que Deus já preparou para as nossas vidas. Ó. Somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, tá? As quais, tá com Wellington sobre não, preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus já tem os propósitos em nossas vidas, tá? E a gente pode, então, glorificar a Deus, deixar esse material com vocês, conhecendo mais próximo, estando mais próximo de Deus, você vai entender como é que você glorifica em qualquer dos seus dons, tá? Ó, podemos dizer que vocês são o cartão de visita de Deus. A vida, suas escolhas, seu olhar, seu sorriso e a forma como vocês se relacionam com as pessoas mostram quanto se parece e termos assim como Deus tem sido visto por meio de vocês. Essa é a pergunta que gostaria que alguém me respondesse. Como que você tem demonstrado para as pessoas, para os seus amigos, para os seus relacionamentos, quanto de Deus tem na sua vida? Você tem sido uma pessoa que tem bons relacionamentos, tem sido amigo das pessoas, você tem falado de alguma forma da palavra de Deus para os seus amigos? Como que é isso? Como é que é o seu relacionamento, vamos dizer assim, com Deus, com as pessoas, para que elas possam enxergar que Deus está presente na sua vida? Não sei se isso conta, mas normalmente quando eu leio a Bíblia, teve um dia que sem querer eu abri a página e ela estava meio que colada. Aí eu virei Sim. a página e eu estava lendo. E eu via que aquele versículo não estava fazendo meio sentido. Porque normalmente quando eu leio qualquer versículo da Bíblia, assim, eu leio sempre um capítulo por dia. Aí sempre faz um sentido, alguma parte do dia, da minha semana, aquele versículo, aquele capítulo vai fazer um sentido. Naquele dia, quando eu ouvi que aquele versículo não tinha, assim, não tinha muito a ver com aquele dia que eu estava passando. Sim. Tá. Isso. Mas você precisa entender que às vezes o versículo tem muito mais a ver com um contexto, tá? Pode ser que a leitura daquele versículo não tenha te dado um sentido naquele momento, mas você precisa às vezes ler um pouquinho antes ou um pouquinho depois para você ver como é que ele se encaixa dentro da palavra de Deus, da orientação para as nossas vidas, tá? Assim, ao parecermos mais e mais com Cristo, as pessoas podem ver em nós o reflexo de Deus, o Pai. Ó, quem poderia ler para mim em Romanos 8, 29? Cadê as meninas? Eu não estou ouvindo elas lerem lá, daí. Cadê todo mundo? Só o Léo, só o Léo. João, às vezes. Júlia. E aí, Júlia? Júlia Guerra. Ozan. Eu tô abrindo ali. É Romano o quê? É Romanos o quê? A leitura é Romanos 8, 29. Fala, Wellington. Eu tô no caminho de casa, acabou um pouco tarde hoje, mas eu tô aqui, viu? Eu percebi que tá. A gente até demorou um pouquinho para inicializar aqui. Peraí que eu tô abrindo. Vamos lá. Quem que tá com o versículo aí na ponta da língua? Eu posso ler?
Pode? É 29, né? É 8:29. Pois aqueles que... Professora, Pode falar. Mas vamos lá. Deixa. Alguém ia perguntar alguma coisa? Ou pode ler, Léo. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso. Então, aquele no qual você conheceu, ou seja, por isso que é importante a leitura da palavra de Deus, para você saber quem é Jesus Cristo. Quem é esse que de antemão te predestinou a esse mundo de forma servi-lo e glorificá-lo, tá? Por isso que não só ouvir a pregação, ouvir a pregação é o momento de você estar glorificando a Deus, de você estar cultuando a Deus. Mas é importante também a leitura semanal, uma hora que você lê, como o Léo falou aí, uma leitura bíblica de um versículo ou de um salmo, para você começar a entender quem é Cristo. Na verdade, eu sempre leio um salmo e depois eu leio um capítulo de onde eu terminei. Isso, muito bom. Parabéns. Para que a gente possa entender quem é Deus, quem é Jesus em nossas vidas e de que forma que tudo aquilo que fazemos pode glorificar a Deus, tá bom? Muito bem. Agora vamos a complemento B. A vida de um cristão tem sentido, completando a frase aí, porque Jesus o resgatou. Vamos ler ali 1 Timóteo 2, primeira carta de Timóteo, a Timóteo 2, o versículo 5 e 6. Gostaria que uma menina lesse agora. Eu não estou ouvindo elas na aula. Quem é que pode ler aí para mim? Eu já encontrei, né? Já uma menina. A Lara, A ó, a primeira Lara é já tá com a Bíblia Timóteo, aberta. né? A Lara, isso. Vamos lá, Lara. A primeira é Timóteo, o quê? 2, capítulo 2, né? Versículos 5 e 6. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Pois é. Então, quando a gente glorifica a Deus, de alguma forma nós estamos testemunhando esse ato, né, do Filho de Deus que nos resgatou através do sofrimento, através ali da cruz e tudo mais, tá? Então, lembrando que tudo que nós fazemos para glorificar a Deus basicamente seria nós estarmos ali agradecendo, ou uma forma de você, mais do que agradecer, né, justificar o teu sentido, o que você está fazendo aqui e de que forma você pode testemunhar a ele, tá? Não só em atos, mas também em palavras, de uma forma que você possa estar falando desse mediador, né? Que ficou entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, que foi Deus encarnado entre nós, no qual passou por todos os nossos, como homem, né, para os nossos problemas, enfim, só que ele venceu, e inclusive venceu a morte. E através desse ato, ele também nos resgatou da morte, porque foi ele quem acabou sofrendo o que deveria ser sofrido por nós, pelos nossos pecados, tá? Então,
o Cristo, por meio da sua morte na cruz, pagou o preço necessário para livrar o povo de seus pecados. O que aconteceu na cruz há mais de 2000 anos tem a ver com cada um de nós. João afirma que todo aquele que receber Jesus como Senhor e Salvador é dado um poder para lá de especial, o de ser feito filho de Deus. E para se tornar filho, é preciso crer no nome de Jesus. Então, nós como criaturas, para nos tornarmos filhos de Deus, é necessário reconhecermos que Deus é o nosso Pai. E podemos fazer isso através de Cristo Jesus, né? Crendo na vinda do Filho, crendo na vida do Messias. E isso nos faz o quê? Não só amigos, mas filhos de Deus. Pessoas tidas como adoção. Nós somos adotados, né? Como a palavra diz, né? Na videira, né? Então é preciso que entendamos que prestar culto a Deus ou glorificar a Deus não é uma, vamos dizer assim, é uma obrigação nossa de glorificar a Deus. Porque se nós entendemos que Cristo veio, pagou, sofreu, enfim, é obrigação nossa. E eu acredito que quando você crê nesse Cristo, Deus abre o seu coração para entender isso, tá? Não deve ser feito como obrigação, mas deve ser entendido que Deus, a partir do momento que nos resgatou, nos abre o coração no sentido de estar a cada dia entendendo o que fez o Filho de Deus por nós, tá? Então, a vida de um cristão tem sentido porque Jesus o resgatou. É preciso entender isso e nós termos esse reconhecimento desse resgate vindo por parte de Cristo, tá? Vamos lá mais um pouquinho. A vida de um cristão tem sentido para a glória de Deus. Vamos ler ali 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, só para testificar isso na Bíblia. Por que que a vida de um cristão tem sentido para a glória de Deus? Quem mais vai ler ali? Opa, João, vamos lá. Não, professor, peraí. Que versículo? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Oi. Eu vou ler. Tem que eu só fiz aqui. Vamos lá. Conseguiu achar aí já, João? Coríntios 10, o quê? 10. 1 Coríntios tem duas cartas. Essa é a primeira carta, tá? Sim. A Coríntios 10, versículo 31. Ok. 31. Nós já lemos isso agora há pouco. É só para testificar por que que a vida de um cristão tem sentido para a glória de Deus. Ok. Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem de qualquer outra coisa, façam tudo pela glória de Deus. É isso. Se comeis ou bebeis, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. E muitos acham que a morte de Jesus concede apenas a libertação do pecado e a vida eterna nos céus. Mas Cristo concede mais do que isso. Ele quer que a nossa vida glorifique a Deus. Isso é tudo que somos e fazemos. De alguma maneira, deve dar graças e glória ao Senhor. Então quer dizer que, como assim, tudo que nós fazemos reflete o que somos de Deus? Isso, exatamente.
tudo que nós fazemos demonstra e reflete, não só para as outras pessoas, mas para o seu relacionamento para com Deus, reflete o quanto nós estamos próximos ou não de Deus. Lembre-se que Deus está sempre próximo. O que distancia Deus de nós são os nossos atos, os nossos, às vezes, pensamentos impuros e os nossos pecados. Então, quando falando de frutos, né, uma árvore boa dá bons frutos. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Então, se nós somos ali, se nós entendemos que Cristo que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que Cristo nos resgatou e que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, não podemos levar somente pecados para Deus. O pecado faz parte porque, devido à queda do homem, estamos envolvidos no meio aqui entre carnal e isso muitas vezes é uma luta diária entre você querer fazer o mal e ao mesmo tempo você ter ali o Espírito Santo brigando com você. É uma luta saudável isso, tá? Mas que vença sempre aquilo que é bom. Então devemos demonstrar e fazer aquilo que é boas obras. Agora, não adianta nós sermos, fazermos, falarmos, mas no nosso coração, no nosso íntimo, você não entender que aquilo que é o que você tem vontade de fazer. Quando você percebe que os seus atos de verdade não estão muito sincronizados com aquilo que você deseja no seu coração, aí joelho, oração e pedir para que Deus ainda derrame mais ainda a sua misericórdia em nossas vidas, pedir para que Ele nos dê fé e que cada dia possamos estar mais próximos de Cristo Jesus. Assim vamos nos fortalecendo, como diz Paulo, né, com as armaduras, né, o capacete, a espada, com a couraça, né, que protege contra o inimigo, porque o inimigo, se você der oportunidade, alguma brecha, ele vai usar isso contra Deus. Então a gente tem que estar atento a isso. E para glorificarmos a Deus, em atos e atitudes e em pensamentos, é preciso conhecer a vontade de Deus. Então, aqui ele está dizendo, quer comais ou bebais ou façais qualquer coisa, ou seja, na televisão, assistindo lá a sua série, você na televisão, você estudando, enfim, não existe uma condição, não é só na igreja que a gente glorifica a Deus, lá nós cultuamos a Deus e queremos ali agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, e estando ali também diante dele, pedimos fazemos as nossas petições, né? Pedindo para que Ele nos ajude quando nós falhamos diante de alguma atitude. Mas é preciso que a gente compreenda que não existe essa separação de igreja e vida comum, né? A vida na escola ou relacionamentos. Deus está em todos os lugares. Como a gente falou na aula passada, Deus é atemporal. Então ele está lá no seu passado, no seu futuro e agora no seu presente. Ele sabe, conhece teu coração. Então não sejamos falsos para com Deus. Eu acho que uma das coisas que Davi sempre demonstrou lendo ali os Salmos, vendo a história de Davi, que ele foi ali abençoado por Deus e acabou governando o povo
de Israel por muito tempo, mas mesmo Davi ali, tendo uma proximidade gigante para com Deus, estando muito próximo de Deus, ele acabou pecando e acabou caindo diante do Senhor. Mas nem por isso Deus o amaldiçoou, pelo contrário, tá? Deus gostava de Davi porque ele era verdadeiro para com ele era verdadeiro no seu íntimo para com Deus, tá? Então, se você não consegue sair de uma situação, Senhor, eu gostaria de estar glorificando ao Senhor ali, quando eu estou ali na internet e sei que isso, estou fazendo coisas ali que não deveria estar fazendo. E seja sincero e abra o seu coração para que Deus possa agir na sua vida, tá? Você fazendo isso, você está abrindo possibilidades de Deus ir lá e acabar com o seu pecado, né? Então, por isso que é importante as orações, e eu queria até perguntar, Wellington, você está online aí, meu irmão? Tô sim, Zan. Deixa eu perguntar, esse material aqui que a gente está fazendo agora, esse novo livro, é muito importante que todo mundo tenha o livro dos alunos. Quando é que o pessoal vai conseguir ter isso em mãos para a gente fazer esse trabalho aqui legal? Ô, Zan, alguns eu já entreguei. Quem eu vi na igreja, eu já entreguei. Mas até é bom você ter falado, porque quem não pegou ainda, tá lá naquele armário da junta que fica na recepção. Eu tô deixando lá, mas hoje mesmo eu entreguei para uns 2 adolescentes. Por quê? É importante porque tem um material, por exemplo, aqui, após essa parte aqui do sentido da vida, nós temos aqui um material aqui que é uma sala de bate-papo com Deus, que essa semana toda eles deveriam estar marcando algumas perguntas assim no sentido, o que você vê e posta na internet agrada ao Senhor? O Senhor tem participado das suas escolhas? Então é um material muito interativo, tá? E por isso Exatamente. que é importante ter todo mundo, porque nós vamos estar, às vezes o professor da aula seguinte vai estar perguntando a vocês coisas, às vezes, que vocês realizaram nessa aula passada, né? Então, eu precisava ver com vocês, alunos, que falassem com seus pais para pegar esse material o mais urgente possível, para ver se a gente já entra na próxima aula, você lendo aqui o roteiro da semana, que é a leitura cada dia de um versículo bíblico, e aí ali vão ter atividades que vocês devem fazer essa semana para que o professor no final da semana, né, faça a lição e cobre de vocês aí algumas respostas, enfim, tá? Então vejam com seus pais para ver se vocês conseguem pegar esse material o mais rápido possível, tá? Porque eu vou ter que pular, inclusive. Tá ficando lá na igreja. Então vê com o papai, Isso, com a mamãe. Só pedir para algum diácono pegar lá no armário da recepção, que tá ficando lá. Se eu estiver na igreja, se vocês quiserem me procurar também, eu pego para vocês lá. É que às vezes as crianças não têm ido à igreja, ou às vezes os pais não têm ido, mas seria interessante vocês conseguirem pelo menos pegar esse material, tá? Importantíssimo vocês terem esse material na mão, para a gente fazer isso legal mesmo, de uma boa atividade, tá bom? Então vamos lá, terminamos aqui, agora vamos para o pit stop. O pit stop é algumas coisas, uma coisa que eu acho que é bastante importante, ó. A vida de vocês tem tido sentido? Vocês, de alguma forma, têm glorificado a Deus? Será que não precisam se entregar a Jesus, que é o único que pode fazer sua vida ter um rumo? Então, o que está faltando, assim, para que você definitivamente
tem aí esse encontro mágico, né, com Cristo, né? Vocês vivem em famílias cristãs e muitas vezes não tem essa preocupação desse encontro com Cristo, e é muito importante. Eu acho que essa é a única maneira de você entender qual é o sentido da sua vida de verdade. A palavra tem essas respostas. A palavra de Deus sempre tem as respostas para as nossas dúvidas. Por isso que ela é tida como a única prática, né, o único livro de prática e leitura para as nossas vidas, né? Tem muito material, mas todos eles baseados na leitura da Bíblia, tá? E é preciso que vocês tenham esse encontro verdadeiro com Cristo, tá? E eu gostaria de estar aqui agora, nesse momento, fazendo uma oração para que todos vocês tenham esse encontro com Cristo, e que ele já espera por muito tempo, né? E que nós possamos, então, entender qual é a forma que podemos glorificar a Deus, tá bom? Eu vou fazer essa oração agora, e aí a gente está chegando quase no finalzinho já da aula, tá? E vamos estar encerrando daqui a pouco. Então vamos lá. Ó Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, porque estamos aqui reunidos com esses jovens, Pai, esses adolescentes, Senhor, e que esperam, Pai Santíssimo, estar glorificando a vida deles em favor do Teu reino, Pai. Ajude o Senhor no sentido de colocar no coração deles, Senhor, o que eles devem fazer para glorificar o Teu nome, Pai. O que eles fazem em todas as atividades deles, Senhor, eles possam estar glorificando, Senhor, e adorando o Seu nome, Pai Santíssimo. Não só estando na igreja, Pai, mas em todas as atividades que eles tiverem, Senhor, ou nas escolhas que eles tiverem, Senhor, que que o Senhor seja participante da vida deles, Pai Santíssimo, até mesmo nas escolhas, Pai, do que vão ler, do que vão assistir, Pai. Pergunte o coração deles se aquilo que eles estão assistindo ou aquilo que eles estão fazendo, Pai Santíssimo, realmente estão glorificando a Deus, Pai. E te peço, Senhor, que esse material novo, Pai, que estamos aqui começando a trabalhar com ele, Senhor, tenha muito mais interatividade, Senhor, entre os professores e alunos, Pai, já que não podemos estar ali presente, mas que a gente possa ter, assim, uma resposta desses jovens, Senhor, desses adolescentes, Pai, daquilo que realmente eles estão que estão tendo sentido na vida deles, Pai. Se o que a igreja significa na vida deles, Pai, o que Cristo significa na vida deles, que o Senhor possa estar dando essa confirmação, Pai, na vida deles, para que eles possam, com esse material, Pai, poderem glorificar mais e mais o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Vamos lá. Amém. Vamos lá. Então, agora vamos aqui, chegada. Finalizando aqui a corrida que nós fizemos aí, nós vamos entender que... deixa eu clicar aqui, porque não está indo o meu slide. É isso. Vamos lá. A vida só tem sentido quando o que somos e fazemos glorifica a Deus. Nisso encontramos não apenas razão para viver, mas alegria, tá bom? Então, é importantíssimo vocês entenderem isso, para que vocês tenham uma vida coberta, Senhor, de bênçãos, no sentido de ter alegria naquilo que vocês vão estar fazendo, executando, enfim, tudo que vocês fizerem, que façam
glorificando o nome de Jesus, tá bom? E para isso, ó, nós vamos ter aí essa semana uma superação aí. Espero que todos vocês, eu não sei, é você que vai dar a próxima aula, Wellington, ou é o Neto? Eu creio que é o Neto, Zan. Tá. Então, eu acho que não, acho que é você, porque eu estou fazendo no lugar do Neto. Então, se ele... pode ser mesmo, pode ser eu. Tá, então vamos lá. Espero que você lembre disso e conversar com os jovens sobre essa superação aqui, né? É um nome bem... pensem em alguma maneira de glorificar a Deus nessa próxima semana. Pensem, lembrando desse estudo que nós fizemos, que vocês façam alguma coisa que vocês nunca pensaram que pudesse glorificar a Deus, mas que pudesse justificar essa glorificar a Deus. Coisas que vocês faziam banalmente, mas que agora vocês vão estar dedicando essa atitude para glorificar a Deus. Não só pela tua vontade, mas para a vontade de Deus, tá bom? Porque a próxima semana, o próximo professor irá perguntar para vocês o que vocês fizeram para glorificar a Deus essa semana, tá? E só finalizando aqui, obrigado por vocês estarem... E tem mais uma coisa para vocês fazerem essa semana, tá? Depois o Wellington vai estar postando lá no grupo de vocês esse vídeo aqui, Sentido da Vida, tá? Espero que vocês assistam, e ali é uma pessoa bastante conhecida no nosso meio, tá? E vai estar falando um pouco mais sobre o que é o sentido e os dons, né? A sua vocação, para você entender um pouco mais do sentido da vida e a vocação, para vocês entenderem bem qual é o sentido da vida e o que vocês fazem na condição de dons ou vocação na vida de vocês, que vocês irão realizar, né? Mas é importante vocês já terem já essa concepção. Eu ia postar esse vídeo aqui no grupo, mas nós temos alguns problemas de autoria e etc, né? Nós tivemos um problema, inclusive, numa aula 9, no qual eu apresentei um vídeo e aí a aula quase não conseguiu ser exposta, né? Tá, direitos autorais. Por problemas de direitos autorais. Então, eu vou estar postando para vocês aqui o link e espero que de vocês de coração participem aí desse vídeo e escutem essas informações, tá bom? Bom, finalizamos a aula. Se você quiser já finalizar ali deixa eu fechar aqui aí, agora vai voltar meu vídeo aqui. Isso. Outra coisa, você não fica com o vídeo enquanto está apresentando, né, o Wellington? Não fica. Oi, Zan? Quando você está apresentando algum material, você não fica ao mesmo tempo com o seu vídeo, né? Sua câmera aberta? Não fica. Ele fica fechado, a câmera. Não. Mas beleza. Mas, eu gostaria de todo mundo se saísse das sombras e viessem para a luz para a gente poder... Que sempre... Olha, tem gente colocando... Olha, seu primo tá aí. Ô, professor, meu primo tá aqui, ó. Como é que ele chama? Souk. Hã? O nome dele é Souk. Souk? Seja bem-vindo, Souk. Oi. Vem, apareça mais vezes, tá? Não, tu tem 2 vezes. É porque ele mora em Campinas, ele vem aqui raramente. Mas ele assiste de lá, ué. Não, Pode assistir por lá, ué. É só ele entrar no link da igreja, pegar o link da escola da UPA, né?
do adolescentes e entrar nas nossas salas. Não tem problema, não. Ele será muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, tio, mas eu não tenho WhatsApp também, eu não tenho como acessar, só tem Eu Microsoft. envio pelo WhatsApp do tio. Pode ser. Ele passa o link para você pelo notebook também, ou pelo celular, ou pelo computador, tanto faz, você pode estar acessando a gente junto com a gente, tá? Vai ser um prazer. Vamos lá. Ô, Wellington, você faz uma oração final aí para nós, então? Agora, antes de tudo, eu queria que você se apresentasse aí para a gente poder tirar uma foto de todo mundo aí, por favor. Ativem suas câmeras. Foi? Ativaram? Não. Não tá vindo. Só tá o nome de vocês aqui. Tá tudo aberto, Zan, as câmeras. Então, mas eu não tô vendo nada, não. Quer que eu tiro? Então tira, Isso, João. tira aí, então. É porque tá só o nome de vocês aqui. É o Léo. Tira aí, Léo. Estranho, não? Ó, Vamos lá. 1, 2, 3 e... Aí foi. Ismael. Jesus. Tirou? Legal. Ô, Wellington, você finaliza para nós com uma oração, por favor? Finaliza, Zan. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por mais este dia que o Senhor nos concedeu, a oportunidade que temos de compartilhar e aprender a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra ela seja a bússola na nossa vida, na nossa caminhada em direção ao reino celestial. Ó Deus, o Senhor nos guarda, nos livra de todo mal, abençoa o nosso restante de domingo, dia dedicado para o Senhor. Que a Tua palavra, ela possa penetrar no nosso coração, ó Deus, trazendo efeito, resultado para o nosso crescimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, meus jovens. Até a próxima aula. E um grande abraço a todos. Que vocês tenham um domingo aí bacana aí com todos os seus pais. Tchau.